Muito bom dia, você meu amigo de perto, você meu amigo de longe, você meu irmão em Cristo. Bem-vindo para mais um dia de despertar com a palavra de Deus. Nós estamos aqui na cidade de Glória e estamos aqui nessa jornada da leitura bíblica, onde nós acordamos bem cedo e juntos numa mesa, a mesa com o Senhor, e nós estamos aqui compartilhando de segunda a sexta esse maná que vem diretamente dos céus. Como vai você? De onde você é? Você que é aqui de Glória, você que é de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, sejam muito bem-vindos. Você que é de Dores, Itabaiana, eu não sei aonde você está, eu sei que o Senhor, Ele está aqui nesse momento para que nós possamos juntos, andar, caminhar. Já caminhamos o livro de Gênesis, estamos agora em Êxodo e tem sido uma bênção, uma verdadeira bênção, em nome do Senhor Jesus. Você que é de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, muito bom dia para você. Você que é de qualquer lugar de Sergipe, essa terra boa, essa terra abençoada, essa terra que mana leite e mel, amém? Quem vem para Sergipe, ele não quer mais sair, porque é um lugar rico, um lugar maravilhoso, um lugar muito abençoado, abençoado por Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você que é também lá de São Paulo, a terra que eu nasci, litoral de São Paulo, Santos, um lugar também maravilhoso. Você que é de qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, deixa eu marcar aqui, Êxodo capítulo 10, nosso ponto hoje de partida. Até o capítulo 10, o versículo é 1 até o versículo 29. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Vamos começar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você possa estar aí em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 10, no versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés. Você que vai entrando aí, já vai abrindo a sua Bíblia. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazeres estes meus sinais no meio deles. Então, veja que o nosso Deus é um Deus perseverante, nesse propósito. Então, no versículo 2: e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, os meus sinais que tenho feito entre eles,
para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Então veja, irmãos, né? Deus, quando despertou Moisés dessa vez, né? Ele começou a falar assim: olha, vai ficar na história tudo o que eu estou fazendo, tudo o que eu fiz para tirar o meu povo do Egito, né? E para que o meu povo, para que o povo de Israel, ele possa saber, né, que eu sou o Senhor. E não só o povo de Israel, mas em todos os lugares iria ficar na história as maravilhas que Deus fez no Egito para libertar o povo de Israel. E aí o que acontece agora no versículo de número 4? Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. Então, muita coisa tinha sido destruída, né? Com rãs, com tantas coisas, tantas pragas, mas o Senhor vinha para mandar os gafanhotos para exterminar o restante. Então diz aqui, olha, nós estamos no versículo 5 agora. O que ficou da saraiva também comerão todas as árvores que vos crescem no campo, e encherão as suas casas e as casas de todos os seus servos, e a casa de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então veja que, né, a coisa seria brava. Mas o próprio Deus já tinha também endurecido tanto o coração de Faraó como o coração dos servos, né? Versículo de número 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Então, quando Moisés saiu, eles começaram a criticar Moisés. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então, os servos de Faraó, na realidade, né, quando Moisés saiu, começou aquela murmuração. E viram, começaram a observar a destruição, né, que já tinha acontecido. E com essa ameaça dos gafanhotos, né, eles já estavam chegando à conclusão que era melhor deixar o quê? Os servos de Deus, né, o povo de Israel, seguirem para adorar o seu Deus. Versículo de número 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse:
seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e vossos filhos. Olhai, né, que há mal diante de a vossa face. Não será assim. Andai agora, vós varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E lançaram a face de Faraó. Então, o que acontece, né? O Faraó queria fazer um acordo, não queria deixar todo o povo, queria que ficasse, né? Os animais, as crianças, as mulheres. E Moisés disse que não, que todos iriam, né? Todo o povo de Israel iria, porque seria uma festa para o Senhor. Mas não houve acordo. Versículo de número 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então, tudo o que restou seria o quê? Destruído, né? Você pode imaginar, irmãos, né? Olha, a gente vê isso no tempo presente. As pessoas que realmente elas viram as costas para o Senhor, né? Que realmente não querem ouvir a voz de Deus, não querem obedecer ao Senhor, né? Não querem, sabe, a vida de paz que Deus oferece. E quando a gente percebe, a destruição vai entrando, né? Vai entrando a destruição no corpo, vai entrando a destruição na família, vai entrando a destruição em tudo que a pessoa tem, ela vai perdendo. Então o Egito foi perdendo. A cada praga era uma baixa. E agora, com a praga dos gafanhotos, a coisa seria seríssima. Mas o coração duro, o coração obstinado, coração que não quer realmente ouvir a Deus, ele não está nem aí, né? Ele vai seguindo. É como dizem, né? Morrer de qualquer jeito, né? Vai morrer de novo, vai morrer de velho, né? Assim que fala. Eu nasci sem nada. Mas a situação é muito, né? É muito caótica. Então, trouxe, né? O Moisés estendeu as mãos como Deus assim tinha dito. E no versículo de número 13, né? Ele já no finalzinho diz aqui, olha, então concedeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Olha, uma multidão de quê? Gravosos foram. Antes desse, nunca houve tais gafanhotos. Então, eram gafanhotos que eles, sabe, devorador mesmo, entrou, sabe, com fúria. Nem depois deles virão outros tais. Então, eram, sabe, uma qualidade muito especial, furiosos, né, porque vieram para destruir. Então, os sinais do Senhor, né, ficaram marcados. Essa destruição pela desobediência ficou marcado. E aí a Bíblia mostra aqui para nós, né? Nunca se houve em toda a terra do Egito
Aí no versículo 14, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito, muito gravosos. Versículo 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, né, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva nos campos, em toda a terra do Egito. Então Faraó, se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim, somente essa morte, essa destruição. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todo o termo do Egito. O Senhor, porém, fez o que, irmãos? Endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então, Deus, ele estava, no controle de todas as coisas. Da mesma forma que eles viram aquelas pragas todas, mas mesmo assim Deus ainda não era a hora. Vocês lembram Eclesiastes capítulo 3, versículo 1? Tem um tempo determinado para todas as coisas. Então aqui era um processo árduo, passou a ser bem fantástico, porque foi vendo ali, que nada foge do controle da mão de Deus, mas ainda faltava, ainda uma caminhada nesse processo. E aí a gente já vai chegando para o fim, falta 2 pragas, e essas 2 para o Egito seriam muito tenebrosas. No versículo 21 diz aqui, olha, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas. Então era uma escuridão pesada em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Irmãos, escuridão para o povo do Egito era terrível para eles. Eles não saíam do lugar. Eles tinham muito medo da noite. A noite para eles era uma coisa assim tenebrosa. Você pode imaginar 3 dias, que eles não viam a luz de maneira alguma. Não se acendia vela, se acendesse, apagava. Não tinha nada, ficava aceso naquele lugar, porque a ordem era ficar em plena escuridão, e era escuridão que como se pudesse apalpar. Mas na casa do povo de Deus, lá em Israel, não, lá tinha luz, era notório. Amém? Então, a Bíblia mostra aqui para nós, versículo 24. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas
e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o vosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Então essa seria a penúltima praga que aconteceu, foi a da noite. E viria uma praga, uma manifestação do poder de Deus muito pior, irmãos, muito dolorosa, mas muito dolorosa. E dessa vez, seria derradeira e deixaria uma marca muito profunda em todas as famílias do Egito. E, consequentemente, o nome do Senhor seria conhecido em todo o mundo, como com essas pragas, com esses sinais, ele libertou o povo. Vamos ver aqui no capítulo 11. O capítulo 11 é bem curtinho, e é o mais choroso. Então eu digo a vocês que não vale a pena desobedecer ao Senhor. O melhor é obedecer ao Senhor. O melhor é estar na presença dele. Amém? Deixa eu colocar aqui. Vá lá para o capítulo 11. Capítulo 11. Para que a gente possa entender um pouco mais. Capítulo 11. Ele só tem 10 versículos. É tão forte que ficou o quê? Sem palavras. Não é isso? Então vamos lá. Bom dia a todos. Vai se achegando aí. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 11, para a gente terminar. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e a cada mulher a sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mar, e todo o primogênito dos animais. Então,
todo o filho mais velho, de tudo, até dos animais, irmãos, iria perder a vida. E haverá grande clamor, ou seja, choro, né? Grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo, que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então veja que Deus preparou tudo, né? O povo de Deus achou graça, né, por conta de Moisés. Moisés era muito respeitado lá no Egito. Então, o povo lá do Egito deu, né, peças de prata, peças de ouro, porque, irmãos, né, o povo de Israel, ele não ia sair, né, não sairia dessa situação com as mãos vazias, né? Então, de tudo que eles trabalharam como escravos, né? Deus iria o que? Eles sairiam de lá prósperos, até porque eles iriam sacrificar, né? Lá no deserto eles iriam sacrificar ao Senhor, amém? Então a promessa é: todos os primogênitos dos animais de Faraó, de todos os servos iriam morrer. Mas Deus ainda endureceu o coração, né, de Faraó. Por quê, irmãos? Né? Porque Deus estava preparando o momento certo. E amanhã nós vamos ver aqui, porque antes de sair, o Senhor ia instituir a Páscoa, né? Não sei se vocês lembram que o povo de Deus teria que seguir exatamente as instruções, né? E teriam que aspergir sangue lá nos beirais das portas, aonde o anjo da morte, né, não iria passar. Então, veja que Deus, ele trabalha na nossa vida com detalhes, né? Quando nós passamos ali a ouvir a direção de Deus, irmãos, a gente vai, mesmo naquela situação toda, Deus, ele prepara para que o povo de Deus, ele saia próspero, ele saia abençoado daquela situação. Amém? Então, hoje foi o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. Amanhã nós vamos ver aqui o capítulo 12, que é extenso e tenso. Quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, né? Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a imaginar, meu Deus do céu, né? Nossa, que situação. Mas, né, é dessa forma. Amém, irmãos, né? É dessa forma. E Deus sempre no controle. Apesar, às vezes a gente pensa assim, né? Ai, meu Deus, será que Deus não está vendo essa dificuldade? Às vezes Deus não está. A gente pensa assim que Deus está tratando só os inimigos. Às vezes Deus está tratando a gente também. Amém?
Às vezes nós estamos sendo tratados naquela situação. Então, nessa caminhada aqui no Egito, você vai ver, né, que a gente tem mais que agradecer. Mesmo nos tempos difíceis, Deus, Ele dá livramento. Mesmo nos tempos difíceis, Deus nos faz prosperar. E o que nós temos que fazer? Andar, irmãos, andar obedecendo a Deus, né? Sempre se posicionando, pedindo perdão, né? Recalculando a nossa rota, mas tenha a certeza, irmãos, que Deus é maravilhoso e Ele não perde o controle de todas as coisas. Amém? Não perde o controle de nada. De nada, de nada. E Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Nós vamos terminar aqui, vamos orar, né? E amanhã a gente está aqui no capítulo 12, em nome de Jesus. Aqui em Glória, daqui a pouquinho nós temos o culto da manhã, né? Que é 6h45 e é uma benção. E esse mês nós vamos ter inauguração. Prepara aí, você que quer vir aqui em Glória, né? Inauguração do nosso templo, nós estamos aí preparando. Já Deus abençoou e honrou em muitas coisas, mas no decorrer aí da nossa caminhada, Deus vai nos dando, né, muito mais coisas. Mas tá uma bênção, né? Só estou aguardando o pastor marcar o dia e estamos trabalhando, né? Então fique aí atento à data e aí se organize, venha participar da festa aqui em Glória, né? Vai ser uma festa bonita, comemorando também os 15 anos, né? Que a Igreja da Graça ela adentrou aqui em Glória. Mas no mês de outubro, no mês que a gente mudou, nós completamos os 15 anos e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Então, o que nós aprendemos hoje? Irmãos, mais vale a pena obedecer a Deus. Amém? E Deus, Ele sempre nos mostra que nós não temos que fazer acordo com o inimigo. O inimigo, ele sempre quer ficar com uma parte, como controle da situação. Então, Deus, Ele faz a obra completa. Não faça acordo com o inimigo. Não faça acordo com aquilo que Deus mandou sair da sua vida. Deus não quer que você caminhe. Não faça acordo. Que Deus ordenar a direção, que Deus mandar, faça. E assim você vai ter isto. Vamos orar? Em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, praticamente o Egito estava todo destruído, meu Pai. E os sinais eram grandiosíssimos. E o povo estava sendo preparado para o sinal maior que doeu na carne. Mas nós vemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que tanto o povo do Egito e o povo de Israel e o restante de todas as nações da terra estavam assistindo o poder que Deus tinha sobre Israel. Que o Senhor não de maneira alguma perdeu o controle. Era o Senhor que amolecia, era o Senhor que endurecia o coração de Faraó. A mesma coisa, meu Deus, é na nossa vida. É o Senhor que amolece e é o Senhor que endurece o coração das pessoas ao nosso favor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos precisar, meu Deus, passar por situações tão difíceis para conhecer o Deus que nós temos, para crer, para andar com Ele, mas que nós possamos ver os sinais de amor, os sinais de graça, de glória,
os sinais de livramento do Senhor em toda a nossa caminhada. Porque o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua amando. Foi por amor ao povo de Israel que o Senhor estava mostrando aqueles sinais. Porque no meio do povo de Israel havia muita gente também descrente. Às vezes acontece assim. No meio do povo que caminha com Jesus, há muitos que são descrentes, que não conseguem depender desse Deus verdadeiro. Então, Pai, que nós possamos viver uma vida extraordinária, vendo o Senhor agir no nosso meio, para que as pessoas possam, meu Pai, conhecer o Deus pelo qual nós servimos. Que o coração do teu povo ele esteja aberto, que os olhos também estejam abertos para os sinais. Porque a tua palavra declara que quem crê vai ver a glória de Deus. Então que a sua glória se manifeste no dia de hoje, Pai, na vida do teu povo, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém, irmão Almir, amém, amém, amém. Deixa eu ver aqui. Amém, amém, amém. Irmã Kátia, irmão Roberto, Elizabeth, irmã Silvânia, Nidinha, né? E certamente o esposo de Nidinha está aí do lado. Irmã Giselda, pessoal de Tobias Barreto, bom dia, meu irmão querido. Edenildes, quem mais? Esse aqui eu não conheço, Karen, acho que é Karen. Bom dia, Karen. Bom dia, meu querido irmão Ademir, tudo bem, Ademir? Ademir deve estar saindo agora do trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem mais? Tem muita gente aqui. Que a graça do Senhor, né? Quando está a Nindinha, está o esposo dela ali, né? E Deus é bom. Então, para quem vai trabalhar, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Está aqui do seu lado, né? Já está correndo aí para cuidar lá dos leites, né? O pessoal aqui trabalha muito cedo. Então, irmãos, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que seja uma quinta-feira, né? Gente, a gente começa a semana já terminando ela, né? Segunda-feira foi ontem, hoje já é quinta-feira e amanhã já sexta-feira. Então, que seja uma quinta-feira de bênção, que nas pequenas coisas você possa ver a mão de Deus, né? Você possa agradecer a Deus nas pequenas e nas grandes coisas, né? Agradeça a Deus, né, por você movimentar. Você está vendo aqui as mãos? Só isso aqui, irmãos, né, é um motivo para a gente agradecer a Deus pela liberdade que Deus nos libertou, em nome do Senhor Jesus, né? Por você ter acordado, por nós podermos compartilhar aqui da palavra de Deus, aprender com o Senhor. Então, que o nosso olhar, Deus ele está nos preparando para grandes coisas. Então, que o nosso olhar seja um olhar de gratidão, E que você possa se lembrar de quando Deus te tirou do Egito. Qual foi o Egito da sua vida que Deus te tirou? Sabe, tem situações que você analisa assim, que você olha, meu Deus, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Ele operou esses sinais todos na minha vida, me tirando da terra da servidão. Quando você olha para o Egito, para certas situações, você olha assim e fala assim, meu Deus, eu já fui assim, eu já pensei assim, eu já vi assim, mas o Senhor mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir, amém? O Senhor mudou a minha forma de andar. O Senhor me trouxe para um tempo de fé. Sabe, irmãos, quando a gente olha para Jesus,
e a gente vê o nosso tempo presente, você fala assim, meu Deus, como Deus mudou, né? Como eu sou grata ao Senhor pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, pelos grandes sinais, né, que Deus tem feito. Deus tem feito muitas obras nas nossas vidas e fará muito mais, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui, Psi, Mariela, Deus te abençoe, querida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, vamos terminar aqui, né? Vai ficar gravada para aquelas pessoas que às vezes o Instagram não entrega, às vezes a pessoa dormiu um pouco mais, tem várias situações. O importante é seguir e prosseguir. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ir que tem muito trabalho. Essas 2 semanas foi bastante tenso, mas todas com vitória. Em nome do Senhor Jesus. Cheiro. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.